Olá, bem-vindo a mais um Open University. Estou muito honrado aqui em receber hoje o professor José Finocchio Júnior, que é consultor, autor e professor. Ele é autor da metodologia PM Canvas, que é uma sistematização de planejamento de projetos que tem conseguido levar princípios e benefícios das metodologias de gerenciamento ágil para o ambiente corporativo em todo o mundo. Grandes marcas e empresas têm usado esse método globalmente. Inclusive, eu uso nas minhas disciplinas de graduação e pós-graduação. Tá? Ele conquistou o prêmio do PMI Professional Award, do PMI americano, que celebra conquistas em gerenciamento de projetos. É autor de livros e artigos. O livro PM Canvas, Gerenciamento de Projetos Sem Burocracia, é um best-seller na área de gestão. É mestre em engenharia pela Poli, aqui da USP, tem MBA em finanças pela FEA da USP, pós-graduação na FGV, certificações do PMI, várias certificações do PMI, e é professor nos MBAs da FIA, USP e da FGV. Professor Finocchio, uma honra recebê-lo aqui. É uma honra estar aqui na Univesp, num momento tão importante como esse da transformação da educação. Muito bom, mas vamos lá, vamos começar do começo, né? Então, o senhor é bem conhecido no mundo da gestão de projetos, gerenciamento de projetos, né? Vamos para quem ali ainda não conhece muito isso. Afinal, o que é gerenciar num projeto? É uma bela pergunta, né? O projeto, talvez a tradução seria um empreendimento, é empreender algo. Mas esse empreender algo, ele pode ser qualquer coisa que seja tangível e que requer um esforço, normalmente de um grupo de pessoas, mas também pode ser, se for um esforço coordenado com uma série de atividades diferentes de uma pessoa só. Ontem mesmo, para você ter uma ideia, eu estava falando com uma moça que ela tinha estudado moda. E ela me perguntou se desenvolver um novo sutiã é um projeto. Eu falei para ela, com certeza é um projeto. Porque tem um escopo, tem riscos, tem atividades, tem custos, tem requisitos, características do produto, tem um produto final claro. Enfim, a gente pode abordar gerenciamento de projetos para várias coisas. Um grande sonho que eu tenho, Marcos, sabe qual que é? É que as pessoas pudessem olhar gerenciamento de projetos para fazer um projeto de vida, pois isso também é um projeto. Você já imaginou um jovem com 13 anos, ou uma jovem com 13 anos, e ele se olha no futuro com 40? Que amigos que ele tem, que caminhos espirituais ele seguiu, qual que é o sentido da vida? Ele vai querer ter uma vida com muitos amigos, ele vai querer ter viajado para outras culturas, outros países. Isso seria muito interessante se a gente ensinasse os jovens. Eu sei que você é professor e que você já deve ter pensado nisso, você me confirma. Mas ensinar os jovens a fazer um projeto de vida. Muito bom. Na verdade, você estava falando aí, eu estava aqui pensando, o que eu faço sempre na minha disciplina de gestão, né, lá na graduação da Unicamp, eu trabalho com planejamento estratégico. Sim. Eu falo, vamos pensar, faça o planejamento estratégico da sua vida. Qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus princípios, quais são os seus valores. É sempre um exercício bem interessante. Assim, sim, bem interessante. E bem diversificado, porque todo mundo acha que todo mundo deve conquistar o mundo ou se transformar num bilionário. Mas se você investigar mesmo, a grande maioria das pessoas, elas querem coisas mais simples. Sim. Mas, muito bem. A gestão de projetos, existem algumas áreas que se apropriaram muito bem dessa, né? As áreas que são mais projetizadas, né? E eu diria a minha área de informática com toda certeza, né? A área de construção civil, né? Mas, no fundo, a gente acabou de dar o exemplo da vida, né? Não falta a gestão de projeto conquistar as outras áreas, mostrar o quanto é importante saber gestão de projeto para as outras áreas? Eu acho que falta sim. Nesse sentido, as instituições profissionais de projetos, como, por exemplo, vou citar o tradicional Project Management Institute. Eles têm feito isso, e se você for ver, a missão deles é fazer com que a relevância de gestão de projetos seja importante em todas as áreas.
Mas, ao longo da minha vida profissional, eu posso falar assim, eu trabalhei com projetos esportivos, com construção de plataforma de petróleo, com elaboração de um perfume, com desenvolvimento de medicamentos, com inovação. Tudo isso é projeto. Não quer dizer que a gente tenha a mesma abordagem para todos eles, né? Uhum. Por exemplo, quem trabalha com inovação, ele tem que reconhecer que, às vezes, o fracasso também é um fim de sucesso, quem trabalha com inovação. Porque, muitas vezes, a gente não vai chegar no final na inovação. Mas também, isso é terminar o projeto. Você descobrir que naquele caminho não dá certo. Agora eu volto para trás e vou para outro caminho. Você chegar na linha da inovação é uma discussão que a gente tem bastante na pós lá, né? Que eu incentivo os meus alunos de mestrado e doutorado a fazer um plano de projeto, né? E eu escutei de muitos colegas meus já falar, não, pesquisa não tem projeto, pesquisa não tem que ter plano. Qual é a sua visão sobre isso? Eu convivi também muito com pesquisadores, né, em vários institutos de inovação grandes. E a influência do pesquisador, da mentalidade pesquisadora, eu acho que ela é muito positiva, mas os pesquisadores eles dão uma ênfase muito grande para a parte mental e da criação. E eles acham que a parte da gestão é uma parte subordinada. Eu vou até usar um termo que um pesquisador uma vez falou assim, eu não sou follow. Eu falei, mas o que você está querendo dizer com isso? Bom, eu não estudei tanto para ficar fazendo follow-up. Era isso que ele queria dizer, para fazer os acompanhamentos. Ele achava que isso era um lado burocrático. Mas eu acho que é um erro, né? Porque se a gente quer ter algo na prateleira, a gente tem que fazer essa parte da gestão, que é muito transpiração, sim, é verdade, e inspiração às vezes também. Uhum. Eu acho que talvez a gente deveria abrir mão nas duas pontas. O pesquisador ele tem que pensar que a gestão é transpiração, mas também o gestor de projetos também tem que aproveitar a criatividade. A criatividade Sim. salva a gente. Quando a gente vê algumas entrevistas de músicos famosos, né, eles sempre falam, né, eles têm um plano. Não é uma questão de estou inspirado, escritores, né? Ele tem que ter plano, ele tem que ter uma organização, ele tem que ter uma agenda, um calendário, senão ele não chega lá, né? Sim. Então, essa eu acho que é uma coisa que precisa ser mais difundida no geral, né? Será que a gente deveria trabalhar isso talvez antes na própria escola, no fundamental, no médio? Eu acredito que sim. Eu acho que o gerenciamento de projetos ele é bastante entendível, pelo menos até no nível fundamental ele é bastante entendível. Uhum. Como que eu vejo o gerenciamento de projeto? É um esforço temporário que ele vai gerar um produto. Esse produto ele será usado por usuários. Em decorrência do uso, vai gerar-se valor, uma mudança significativa na vida dos stakeholders. Então, essa lógica geral, que existe um trabalho a ser feito em equipe, é uma construção. Essa construção, ela termina em algo integrativo que põe no ar um produto. Uhum. Né? Então, essa lógica, ela é ensinável. A gente, talvez, nos primórdios, estava muito acostumado com fazer um gráfico de Gantt num software sofisticado como o Project. E a gente achar que gerenciamento de projetos é isso, mas isso é uma parte do gerenciamento de projetos. Uhum. Ele não é só isso. Muito bom. Eu lembro como consultor, várias vezes chegar e dizer, você usa gerenciamento de projeto? Ah, sim, eu faço project. Sim. Sim. Então, veja bem, né? Lá, se a gente pegar o PMBOK, tem acho que 13 itens e gerenciamento e o gráfico de Gantt é um subitem de um desses 13. É verdade. Né? Mas ainda tem muito essa percepção de
gerenciar projeto é fazer um project, é fazer um É cronograma, verdade. né? E aí, para dar um tom de humor, né, que eu sempre chegava nessa pergunta e a pessoa falava assim, eu faço o project. E eu fazia a pergunta bem humorada. Tá, ótimo que você faz o project. Você atualiza o project? Aí, normalmente, a pessoa engasgava, porque você criar o project é uma coisa e você atualizá-lo é outra. Acompanhar, né? Acompanhar. Sair do plano e ir para a execução. Exatamente. Mas eu ainda percebo que muitas pessoas consideram que né, aquela é uma visão muito antiga, né? Mas ainda está muito forte nas pessoas que eu fiz o cronograma aqui, é esse aqui, não vai mudar, meio que imprime e cola na parede para falar, olha, é isso. E fica amarelo, ele vai amarelando na parede. Não pode mudar, né? Não pode mudar. E você sabe que muda, né? É verdade. Como que a gente pode trabalhar essa cultura de que o cronograma A gente tem que ir atrás, né? Quando a gente trabalha numa organização, normalmente os projetos importantes, eles vêm de compromissos políticos com os executivos, com as pessoas que, de fato, têm o poder naquela organização. E, às vezes, o gerente de projeto, que é um executor, ele não é que ele hesita em mudar, ele hesita em contar ao patrocinador que o Go Live não vai ser naquela data. Eu venho recentemente olhando várias histórias de vários empreendedores, eu poderia citar a Tesla e o Elon Musk. O Elon Musk ele tem uma frase engraçada, ele fala, eu sei que eu peço coisas impossíveis, mas o pior que pode acontecer é eu estar atrasado, né? Então ele pede coisas impossíveis e obviamente que ele fica atrasado, mas eu acho que tem isso daí. O bom gerente de projeto, ele sabe o momento de dialogar com o patrocinador e falar assim, olha, a data de implantação não vai ser essa. Né? Eu sei como é difícil para você, Marcos, aqui na Univesp, pois você tem, por exemplo, um calendário acadêmico, centenas, milhares de alunos, e as coisas têm que acontecer na data. Eu imagino também como é ser executivo, tem coisas que, por exemplo, você não pode adiar o Natal. Por exemplo, você trabalha na Natura, falar assim, olha, segura aí o negócio, a gente segura um pouco o Natal, né? Não dá, né? É o velho dilema do gerente de projeto, né? Quando às vezes tem que gerenciar essa data de implantação, de entregar o produto final, né? Bom, a gente estava falando aqui antes, né, de começar a gravar da educação. Sim. E existe para quem está trabalhando aqui, estudando com a gente aqui nas licenciaturas, na pedagogia, precisa saber o que é gerenciamento de projeto? Eles vão usar isso alguma vez na vida? Por que é importante saber o que é gerenciamento de projeto? O futuro professor. Eu acho que, especialmente quem trabalha com pedagogia, é importantíssimo saber ensinar projetos. Eu não sou o maior expert em pedagogia, mas é sabido que várias das pedagogias avançadas, elas ensinam por meio de projetos. E fazer projeto é uma concepção participativa. O mais importante de um projeto na sala de aula não é eu fazer sozinho. Então, eu poderia sentar aqui e programar e criar um grande produto, mas essa não é uma ideia legal para quem vive em sociedade. O legal é você, por meio da metodologia de projetos, eu articular com os meus colegas, eu me potencializar nas fortalezas deles, potencializá-los pelas minhas fortalezas, anular algumas fraquezas ao trabalhar juntos, né? E fazer uma cognição distribuída. Isso que é projeto, é você bolar junto com outras pessoas algo legal, que chega ao final. Eu sei que as abelhas são geniais em fazer isso, mas os seres humanos também. E isso se chama gerenciamento de projetos. Nós somos a espécie que foi até a Lua, por meio dessa coordenação. Quando a gente se junta com múltiplas pessoas, a gente faz coisas muito legais. Ao longo do tempo, você que é um grande especialista aí no tema,
você percebe que se conhece mais gestão de projetos ou não? Ainda, a luta continua, ainda é uma coisa ainda que precisa ser mais conhecida? Eu gostaria que eu parasse de aprender toda vez que eu dou aula. Toda vez que eu dou aula, os alunos me ensinam uma coisa nova. Isso, ao mesmo tempo, é fantástico e, ao mesmo tempo, até amedrontador, porque eu não paro de aprender. Eu não paro de aprender. Eu falo assim, eu queria lembrar para sempre isso que os alunos me ensinaram. Então, dar aula é um ato de aprender. O PM Canvas mesmo, que você mencionou, eu posso dizer que ele foi desenvolvido pelos alunos. Eu fiz um rascunho inicial e eles terminaram de fazer o desenho. Então vamos lá, já que já tocamos no tema. A gente está falando de gestão de projetos, a gente falou muito na gestão muito mais clássica, né, de fazer um cronograma, né, fazer aquele conjunto enorme. Eu fiz planejamentos de projetos gigantescos, na linha do CMMI, né, que é aquelas coisas extremamente pesadas. Tal. Sim. Mais de uma década, um pouquinho mais de uma década para cá, o mundo está mudando. Né? Então, vamos, antes de falar especificamente aqui do PM Canvas, conta aí para o pessoal, o que está mudando na gestão de projetos dessa uma década e meia para cá? Sim. Né? O que é então eu vou as falar... transformações da gestão de projeto? Ótimo. Eu vou falar um pouco mais sobre o que eu vivi, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Eu trabalhava numa grande multinacional, posso mencionar a HP, foi uma escola para mim, era uma empresa que dava muita importância para o gerenciamento de projetos. Lá eu aprendi a fazer um plano de projeto. O que é um plano de projeto? São múltiplos documentos coordenados e integrados entre si. Existe um cronograma, existe um orçamento, existe uma declaração de escopo, existe um diagrama que detalha o trabalho em equipe, o Work Breakdown Structure, na forma de deliverables, existem riscos. Então, esses diversos planos, eles são coordenados entre si. Então, a minha missão era ensinar a fazer esse plano. Normalmente, um documento de muitas páginas. Mas o que eu vi nas empresas e na escola foi o seguinte: as pessoas recebiam um pendrive com templates do plano. Elas sentavam no computador e elas iam preenchendo. Uma vez eu estava numa empresa super famosa e eu vi um dos funcionários preenchendo lá premissa e ele estava escrevendo todas as coisas da cabeça, mas ele não tinha entendido o que era premissa. Eu não tinha como falar para ele que ele não tinha entendido. Eu falei, o que são premissas? Ele falou assim, Finóquio, eu tenho que preencher isso daqui para mostrar para o chefe no gate 0, né? E é isso que eu estou fazendo. Eu tenho que mostrar para o chefe, dar confiança que eu estou fazendo um plano. Nesse momento eu percebi que a gente trabalhar em templates e trabalhar sozinho não é legal. Eu tive essa intuição de que e se nós esquecêssemos os templates e a gente olhasse conceitos fundamentais em conjunto, a gente formasse uma equipe, sei lá, de 6, 7 pessoas e olhasse para o futuro nesses conceitos fundamentais. Foi aí que surgiu o PM Canvas. Quando ele foi lançado, ele foi muito mal entendido, porque eu tenho um professor que é muito querido e fez parte da história da minha vida. Ele falou, olha, você fez um termo de abertura no Windows 8. Não, professor, a ideia não é que os ícones ou a geografia, a ideia é você fazer junto, numa sessão. Ao invés de você sentar numa cadeira e ficar horas preenchendo um template, você pega uma sessão de 40 minutos, de 2 horas, com muitas pessoas e você pensa, você articula esse plano junto com as pessoas. O plano ele tem uma lógica e ele conversa com as pessoas. Né? Como eu falei para você, o projeto ele tem que gerar valor. Ele sai do ruim e ele vai para o bom. Não existe projeto de pioria, né? Então, só existe projeto de melhoria. Pioria não existe, acho que no dicionário. Será que não existe? Acho que não existe, não.
O projeto, ele é engenheirado para chegar ao final. Ele tem um produto final. E esse produto, ele tem uma característica segundo a voz das pessoas que usam. Por isso que é necessário a gente trazer essas pessoas que usam junto. Ele tem uma mágica de construção. Nós, como abelhas ou como formiguinhas, a gente trabalha junto. A gente tem um workflow, né? A gente tem um ritmo de trabalhar junto. A equipe, durante o projeto, constrói entregas intermediárias. A equipe constrói entregas. Isso tem um ritmo, né? Como existe aquele rapaz que está escrevendo errado. O que são premissas? São condições que a gente conta do meio ambiente. A gente não domina o meio ambiente. Normalmente, o gerente de projeto ele tem poderes finitos sobre o fora do projeto. Então, ele precisa achar determinadas coisas, assumir determinadas coisas como verdade e documentá-las na forma de premissas. E é claro que tudo isso está interligado. As premissas geram riscos, né? Se as premissas não forem verdadeiras, elas geram riscos. Uhum. Muito bom. Vamos lá, vamos ir um pouquinho mais a fundo. A gente está falando, então, quando a gente fala do Canvas, ele é um papel, uma folha ou um quadro, né? É uma coisa para a gente rabiscar junto. Isso. Né? Como que foi a recepção disso, daquele povo que está acostumado a preencher aqueles 1000 templates formais, burocráticos? Eles não estranharam essa mudança, essa visão diferente? Eu diria que até hoje estranham. O que eu percebo, Marcos, que muitas pessoas, quando você mostra um Canvas, ele fala assim, é mais um template. Sabe aquele template de termo de abertura que eu tinha no Word? Quando você me apresenta o Canvas, é mais um template que eu tenho que preencher. Então, ele não tem nada demais. Se você pensar assim, mas se você pensar que é algo para ser feito numa sessão colaborativa e que ele, na verdade, ele é um diálogo, né? Nós estamos dialogando, às vezes conosco, né? Com outras pessoas, com os stakeholders. Nesse sentido, ele é diferente, né? A gente reservar uma sessão. Aí eu vou te contar uma história. Estava numa empresa metalúrgica enorme, grande, aprendi muito com eles. Eles falaram, aqui a gente tem muitos projetos. Você falou que a gente tem que ficar cada projeto numa sessão com 40 minutos, 2 horas. Mas aqui nós não temos tempo para fazer isso, porque a gente tem muitos projetos. Eu falei assim, olha, se vocês não têm tempo para ficar 40 minutos falando sobre o planejamento, vocês terão tempo para tocar o projeto, né? Imagina o projeto dando problema. Aí ele ficou pensando, tem razão. 1 hora de planejamento economiza, eu chuto o número, 30 horas de execução. 30 horas de reunião com problemas. Uhum. Então, planejar ainda é uma boa ideia. Mas é interessante, né? Eu lembro sempre, eu fechei muito treinamento de gestão de projeto com uma figurinha que certamente você já deve ter visto, que é uma pessoa carregando um carrinho com rodas quadradas e alguém chegando com uma roda redonda. Eu não vi. Quem está carregando o carrinho, desculpa, não tenho tempo, e continua carregando a carrinho. É verdade. E é incrível porque você vê aquilo, você olha para empresas, isso o tempo todo, né? Eu não tenho tempo para ser mais rápido. Sim, né? É verdade. Então, como? É verdade. Como a gente mostrar, porque assim, é muito estranho imaginar uma empresa que fala, eu não tenho 40 minutos para pensar no projeto, porque eu tenho muitos projetos. Então, de fato, não tem projeto, né? As coisas estão acontecendo, porque se você nem consegue pensar 40 minutos nele... Ô Marcos, você estava me contando antes da gente começar a gravar que você viveu 2 épocas. Aquela época que a gente pode chamar do waterfall, que tinha que fazer o cronograma e todos os templates e planejar muito, e depois esse momento do ágil.
mas eu queria discutir isso com vocês. Você concorda que não existe uma contradição muito grande? Porque as pessoas acham que o pensamento ágil, o pensamento lean, ele é contra o planejamento. Ele não é. Ele é a favor do fluxo. Ele quer que você pense e você planeje, você invista o necessário, já transforma isso em valor, depois pensa mais e pensa mais e pensa mais. Na verdade, esses dois mundos se integram, né? Não, sem dúvida que integra as duas coisas, integram bastante. Eu acho que vai além, né? Eu gosto muito de Lean, né? É uma das linhas que eu mais estudei na vida, e eu vejo muita gente usando um argumento que é falso, né? Que é o argumento de que o ágil dispensa a gente de documentar, né? Verdade. Então, o ágil diz que a gente... Não. Aí eu sempre falo, principalmente o pessoal da computação, que o pessoal da computação odeia planejar Sim. e documentar, né? Sim. Então eu falo, não, peraí. O que o ágil diz explicitamente, está lá, é que você só deve documentar e planejar o que é útil, o que agrega valor. Ele não fala que você não tem que fazer, né? Agora, por outro lado, o problema do ágil é que, como ele fala, que você define o que agrega valor e você joga na mão da turma que não gosta de fazer esse tipo de coisa, Sim. eles não fazem. É né? verdade. Mas não é que a metodologia, que o ágil diz que não é para fazer, né? O ágil diz que você tem que fazer o que é útil. Né? Então, esse acho que às vezes o desafio é como a gente mostrar para as pessoas que não é isso que a metodologia está falando. Ela não está falando que você não tem que planejar. Ela não está falando, né, que não tem que estudar um pouco, não tem que fazer uma reunião de 40 minutos, não tem que preencher o PMI Canvas. Né? Ela está falando, né, que talvez aquelas coisas que a gente fazia antes eram exageradas, que aquilo não agregava valor. Né? Mas é verdade. as pessoas vão pelos extremos, né? Meio que... É verdade. Então, explorando bastante isso aí que você falou, são dois pontos que são mito, né? Sobre o Lean e sobre o ágil. Primeiro mito, que o ágil ou o Lean não gosta de planejar. Não é verdade. O plano, ele agrega muito valor aos stakeholders. E a preocupação principal do Lean é agregar valor. Então, nesse sentido, o dono do projeto, ele vai receber muito valor pelo plano. O problema, talvez, seja a gente querer produzir mais planos do que o dono daquele projeto precisa. Aí, realmente, e são planos que eles não passam para frente, eles ficam armazenados. Se eu vou deixar meses e anos armazenado algo sem conversar com a pessoa, pode ser que o valor dessa coisa desvalorize. Quando, na verdade, o Lean e o Ágil, eles falam assim, você planeja e tenha diálogo, entrega para o seu cliente, veja o valor disso, volta o diálogo. Respeitando sempre as nuances, né, da indústria que está, né? Sim. Vamos falar um pouquinho mais de ensino de gestão. Sim. Eu, pessoalmente, eu acho que a gente está num momento muito interessante na questão de discussão de ensino, especificamente da parte de gestão de projetos, né, porque as universidades agora estão se batendo numa questão que é uma nova exigência, né, da educação, que é o que eles chamam que se chama de curricularização da extensão. Né? Então, parte do ensino tem que ser uma atividade que o aluno faz fora. Né? Que ele faz numa comunidade, que ele faz numa escola, que ele faz numa empresa, mas ele tem que ir para fora fazer. Né? E para mim, por definição, se você vai fazer isso, você tem que fazer projeto, não? Exatamente. Olha, você tocou um ponto importantíssimo, que eu acho que de fato a gente passa por uma revolução da educação. E você, aqui na Univesp, está no olho do furacão, porque a educação, ela vai ser digital. Eu confesso para você que eu fiz 2 vezes álgebra linear, e que agora é fundamental para o meu trabalho na área de inteligência artificial. Você não consegue entender as coisas sem álgebra linear. Mas na universidade eu não entendi, eu precisava passar na prova.
Eu fui entender álgebra linear quando teve o advento do YouTube. Eu assisti aulas vamos dizer, do Instituto de Tecnologia de Israel, lá, o tipo do MIT deles, assisti a aula do MIT, assisti um youtuber que eu adoro, que realmente explicou a álgebra linear. Eu falei, uau! Então, esse meio que a Univesp tem, ela tem ouro na mão. Mas, voltando ao ponto, as pessoas precisam aprender por meio de projetos. E projetos, eles são juntos, eles são em equipe. O Brasil, ele não vai fazer uma coisa de alto valor agregado com as pessoas trabalhando sozinho. Então, imagina que eu sou um engenheiro mecânico, trabalho estudo numa faculdade e me pediram para fazer um TCC. E se nessa universidade eu me juntasse aos biólogos? Eu fizesse o meu TCC junto com uma bióloga? E eu fizesse o meu TCC junto com uma pessoa de humanas, de filosofia? Eu fizesse o meu TCC, de fato que eles criassem um TCC em conjunto. E que eles fossem para a comunidade, para as organizações e para a empresa com esse TCC. Eu pergunto para você, Marcos, se você é dono de uma empresa, você recebe, tem 7 estudantes, um de engenharia de materiais, um de engenharia química, um agrônomo, um biólogo, nós estamos querendo fazer uma inovação na sua empresa. Você aceitaria esse grupo? Muito mais. Então, os nossos estudantes, eles têm que se juntar. O TCC, não só eles têm que ir para fora, mas o TCC deles tem que ser em conjunto. E as empresas que recebem esse enxame de estudantes com ideias boas. Seria tão bom se a gente pudesse fazer isso. Ao invés daquele TCC, porque normalmente o TCC é uma obrigação, o estudante faz de uma maneira penosa. E se ele pudesse não fazer por obrigação, porque eu vou contar uma coisa para vocês que são estudantes. Quando você faz por obrigação, o professor também lê por obrigação, que não é bom, né? Então, se as pessoas se juntassem e elas começassem a fazer, nós estamos nesse grande desafio no Brasil. Qual que é um problema do Brasil? A gente fazer coisas de maior valor agregado, que tenha seja multidisciplinar. Uhum. Eu acho que gerenciamento de projetos, nesse sentido, ele se insere nessa comunicação do multidisciplinar, pois é no projeto que o aluno vai enxergar essa multidisciplinariedade. Ele quer que o produto saia. Uhum. E eu posso juntar com todas as áreas, né? Sim. Não, aqui na Univesp a gente tem a experiência dos projetos integradores, né? Então, alunos têm que fazer desde o 2º ano, que eles têm que ir para a rua e fazer algum projeto, né? É a forma da gente fazer eles se interagirem e ter alguma coisa mais física, mais olho no olho, né? E não só no virtual, né? Então, mas esses projetos integradores, eles têm toda uma questão de gestão, de organização, né? Então, se eles não tiverem um mínimo de bom senso de gestão de projetos, eles vão ter muita dificuldade de tocar isso, né? Então, talvez fosse até interessante para passar aqui, né? Então, tendo uma ideia aqui agora interessante, né? Por que a gente não passa para os nossos alunos, olha, preenche esse Canvas antes de sair lá para fazer seu projeto integrador, né? Mas tem que ir para a prática, né? E se o ensino não for para a prática, ele fica faltando alguma coisa, e a pessoa não aprende de fato, né? Então... Mas eu agora vou inverter a pergunta para você, porque você é uma pessoa com formação de projetos e que está no meio acadêmico, numa organização de peso. Mas o pessoal me conta que para virar o navio, né, por exemplo, você tem que pensar lá atrás, né? Então, se você quer mudar o currículo da universidade, é assim mesmo? Você tem que pensar com muita antecedência? É uma coisa que está sendo muito discutida hoje, tá? Aqui nessa sala, há 1 mês, 2 meses atrás, teve uma reunião de vários professores de várias universidades públicas, né? E existe essa preocupação. A gente precisa virar esse Titanic antes que ele bata no... Eu também acho. Né? E aí, nesse ponto,
eu acho que a Univesp tem uma vantagem. Tá? A gente é mais ágil. Porque Eu a gente tenho certeza. é jovem, é Sim. pequeno, Sim. né? E os nossos professores, de fato, que dão os conteúdos para os nossos alunos, né? Eles são contratados para aquele curso. Então, a gente consegue mudar um currículo sem Sim. ter aquele dono daquela matéria que vai ficar enciumado porque ele vai Sim. perder a matéria que ele dá. Aqui não existe isso, né? Não existe um dono de matéria, Sim. porque a gente contrata. A gente vai lá, chama o FINOC para dar a gestão de projeto. Então, se a gente resolver mudar, a gente muda e contrata outro para fazer isso. Isso Né? é ótimo. Agora, é uma preocupação muito grande nas universidades públicas. Eu, como professor da Unicamp, né, e os outros professores, porque lá você tem essa estrutura muito bem determinada, né, que esse professor da álgebra, esse professor da física, esse professor da química, esse professor da gestão de projetos. Né? Mudar o currículo significa incomodar algum ou todos, né? E fazer com que eles saiam de algo que eles já estão confortáveis, que eles já têm a matéria dada há tantos anos. Né? Então, isso é um problema sério. Esse é um navio muito difícil de mudar. Né? E vai além disso, porque quando a gente vê para a nova educação, não é simplesmente mudar o currículo, é jogar fora esse currículo. Né? Então, Verdade. Então, algumas experiências muito legais que a gente vê aqui, até aqui em São Paulo, né, em algumas universidades aí, é aqueles currículos 100% projeto. Né, que o aluno entra na faculdade, no primeiro dia, vem uma empresa e fala, eu tenho este problema. Né, e eles vão aprender nos conteúdos que eles têm que aprender, resolvendo um problema real de uma empresa real. Né, então, esse aqui, para mim, é o futuro. Sim. Nos Estados Unidos, você vê uma quantidade enorme de universidades ainda fazendo isso. O Brasil ainda são poucas novas, né, revolucionárias. Mas o grande desafio é como é que eu faço essa ideia ser implantada naquela universidade clássica, com professores clássicos, com uma estrutura extremamente clássica e muito difícil de mudar. É verdade. Eu sinto que as invenções boas dos americanos nos últimos tempos, elas são multidisciplinares. E eu acho que eu sinto que eles têm uma liberdade na universidade para fazer essa multidisciplinariedade. Mas eu acho que está acelerando. A gente tem uma onda de inteligência artificial, mas também tem uma onda de biotech. Num determinado momento, essas duas coisas se fundem. O biólogo vai ter que falar com o cara de computação, né? Bom, eu tenho certeza que a Univesp ela vai sair na frente disso daí. Esse é o nosso objetivo. Né? E dentro da experiência sua, né, com gestão, aí, com consultoria no mundo da gestão, as empresas, de modo geral, já embarcaram no ágil, já realmente entenderam que essa é o caminho mais produtivo ou não? Ainda existe muita resistência? Eu vou falar coisas polêmicas, mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Que eu dou boas notícias e más notícias. O ágil não morreu, é uma boa notícia. Uma notícia, mais ou menos, é que o ágil é o Lean. Né? Infelizmente, o agilista que é raiz puro, eu não consigo identificar uma única afirmação, uma única técnica do ágil que não seja orientada do Lean. O fato de trabalhar em equipe é do Lean, o fato de você focar no produto final e no cliente, olhar de trás para frente é do Lean, o fato de você trabalhar em pequenos lotes e mover isso na cadeia de valor é do Lean. Então, eu acho que o Lean é uma boa ideia e o ágil é uma boa ideia. Sim, isso aí está indo para a construção, por exemplo, para a construção civil e para a construção de uma maneira geral. Construção de plataformas de petróleo, construção de... Só que eles recebem nomes diferentes, né? Então, esses pensamentos do Lean recebem nome de Advanced Work Packaging, Lean Construction, e recebe nomes de nichos e as pessoas falam assim, é uma coisa diferente, mas é a mesma coisa. Ao passo que eu vejo aquele Lean inicial, ele não consegue tirar a barreira do sotaque de software. Porque é só ele tirar o sotaque de software, ele vai para todas as indústrias. Ele vale para... alguém que entende de Scrum e Lean poderia ensinar uma pessoa a fazer um perfume? Sim.
ensinar a fazer um medicamento? Sim. São os mesmos conceitos, Sim. né? Mas é preciso perder o sotaque de desenvolvimento de software. Isso é muito curioso, né, Finoc? Eu falo isso, conto isso um pouco, né, quando eu converso sobre ágil, né, que você pega... A Toyota criou isso em indústria, Sim. usou isso em indústria. Um Sim. belo momento, né, alguém de TI olhou e falou, Sim. pô, isso é legal, vou usar. Começou a usar aquilo que nasceu na indústria da Toyota. Sim, exato. Né? E aí, vinham me contratar, por exemplo, para dar treinamento em indústria, para falar daquele método ágil que se usa em TI. Né? Engraçado. Falar, peraí, mas isso aí, esse método ágil aqui é da Toyota. É verdade. Né? Quer dizer, a TI meio que fez o marketing daquilo que já era coisa, mas acho que as pessoas começaram a ver funcionando na TI, né? E aí eu quero igual isso daí, né? Eu quero Scrum, por exemplo, eu quero Scrum. Né? Mas, peraí, o Scrum é Toyota, é Lean, né? Então, a coisa é meio cíclica, né? Então, saiu lá da Toyota, a TI usou e aí as indústrias usam, mas... Só que aí até essa restrição, mas isso é coisa de TI, né? Mas não é, né? Então, A gente tem que só dar um mérito aos profissionais de TI, que eles são rápidos, né? Eles estudam e eles são rápidos, eles pegam coisas de diversos lugares mais rápido. E às vezes, uma indústria, pela própria natureza, ela tem um pensamento mais conservador que a área de tecnologia. Mas só isso. Mas eu acho que é necessário harmonizar o sotaque entre as indústrias e aí vai ser geração de valor. E, definitivamente, o gerenciamento de projetos tradicional, ele se integra muito bem aos conceitos novos. E as pessoas que são puristas, agilistas, elas deveriam olhar um pouco para as redes, uma rede, um grafo complexo de atividade sempre vai existir. Você sempre vai se defrontar com aquilo. Né? Eu sou nascido, né, como profissional do gestão clássica. Né? Tenho MBA em gestão de projetos. Né? Trabalhei muito tempo formando preparatórios para PMP. Sim. Né? E, como a gente comentou ali atrás, né, eu já fiz cronograma de milhares de linhas. Eu acredito muito no ágil, eu acredito muito na visão ágil, mas na disciplina de gestão de projetos, eu começo ensinando o clássico. Com certeza. E aí os meus alunos criticam, para que isso? Ninguém mais usa isso. Eu falei, mas tem coisa que eu não vou conseguir falar no ágil que me preocupa. Né? Então, por exemplo, gestão de risco. Sim. Né? Com certeza. Então, qual que é a sua visão disso? A gente realmente deve caminhar só para ágil mesmo? Ou tem coisas que o clássico ainda nos dá uma infraestrutura aqui importante? Não, o clássico ele dá sim. Eu me defronto com o seguinte problema. Eu trabalho bastante com inteligência artificial, tentando adaptá-la para projeto. Onde que a inteligência artificial não chegou? Justamente numa rede de atividades complexa. O ChatGPT-4, por exemplo, ele não faz uma rede complexa para você. E se você der uma rede complexa para ele, sei lá, com mais de 100 nós, ele se confunde. Ele vai chegar lá, a gente vai aprender isso. Então, a gente percebe que o mundo, ele é em rede. Quanto mais a gente trabalha com produtos de alto valor agregado, ele vai ficando essas redes vão ficando complexas. Se a gente tiver o conhecimento de integrar Kanban nessas redes, para que a gente tenha pequenas equipes, e mesmo que seja um Kanban multidimensional, um Kanban que o trabalho flui entre os times, os dois mundos vão ganhar. O mundo tradicional vai ganhar, porque o Kanban dá visibilidade ao trabalho. O problema, talvez, do mundo tradicional é a falta de visibilidade. Eu faço deliverable e eu estou jogando o deliverable atrás da cerca. E atrás da cerca não me interessa o que tem. Então, infelizmente, o mundo tradicional, ele pensa assim, ele segmenta muito, faça, não importa se a pessoa vai estar aí ou não, você vira à noite e, às vezes, você não olha para frente e vê que aquela pessoa, não adianta você virar à noite, é mais
é fácil você passar o bastão, você entregar na mão da pessoa, isso o ágil faz. Esses dois mundos têm que ser integrados. Quando você trabalha com 7 pessoas e para fazer um app feature driven, é possível usar só ágil. Mas se você trabalha fazendo um ERP, você fazendo uma vacina complexa, você vai se defrontar com esse problema da rede. Então, ele tem que saber o clássico. E gerenciamento de risco também. Gerenciamento de risco é o exercício da gente ousar pensar nas coisas que podem não dar certo. É preciso coragem para fazer isso. Sim. Muito bom. Vamos lá. A gente está falando aí do gerir risco, mas como aqui, né, temos aqui jovens assistindo a gente, nossos alunos, vamos voltar um passo atrás. O que é gerenciar risco? Gerenciar risco é entender que o trabalho ele tem uma natureza incerta. Ele é incerto mesmo quando você tem máquinas, você tem intervalos onde as coisas funcionam. Agora, quando você encadeia coisas que são incertas, por exemplo, imagina que eu vou atravessar a Avenida Paulista. É provável, eu posso contar com um farol verde? Posso. É provável que eu encontre ele verde? Sim, 50%. Mas qual que é a probabilidade de eu atravessar com todos os faróis verde a Avenida Paulista? Então, quando a gente pensa em risco, a gente vê, é improvável isso, né? A gente tem que contar com a adversidade e se preparar para ela. Fazer esse pensamento melhora a gente, né? Ele foi feito isso de uma maneira sistemática em momentos dramáticos, né? Quem não sabe, a primeira Apollo 1 matou os 3 astronautas. Eles morreram incinerados dentro da nave e no solo. E por uma série de fatores, como todo acidente, que encadeou várias coisas. A partir desse momento, a NASA começou a ter uma abordagem mais séria em relação ao risco. E isso contaminou toda uma indústria, a indústria aeronáutica, a indústria automobilística, e eu acho que isso fez uma imagem bastante positiva para toda a indústria. E, às vezes, os acidentes, é terrível quando a gente tem um acidente, mas é mais terrível se a gente não aprende com os acidentes. Então, gerenciamento de risco é isso, a gente aprender um pouco com o passado, a gente bolar coisas que amortecem ou mitigam o que pode dar de errado. E eu acho que numa cidade é fundamental, né? Pense num acidente que aconteceu em São Paulo, pense no acidente que aconteceu no Brasil. Esses acidentes acontecem. A gente repetir é que é terrível. Repetir é a ausência do gerenciamento de risco. Muito bom. A gente fala de gerenciamento de risco, eu vou só seguir aqui, né? Como eu falei, tem os temas que eu acho importantes, por isso que eu falo da clássica. Né? Na sua visão, e aí normalmente quando você vai para um ensino mais de ágil, o pessoal passa muito por cima em cima disso. E a gestão de pessoas, a gestão de stakeholders? Né? Fundamental. Eu acho fundamental mesmo. Essa grande organização que a gente citou, o PMI, Project Management Institute, ao longo do tempo eles começaram a perceber que existia hard skill e soft skills. Hard skill era aquele negócio de você saber fazer um cronograma, você saber fazer um mapa de risco, você saber fazer uma simulação de Monte Carlo. E soft skill era um conjunto de técnicas que envolvia várias disciplinas humanas, né? Resolução de conflitos, pensar em equipe, visualizar problemas juntos, negociação, uma série de disciplinas que eram da parte, envolvia pessoas. Estabelecer uma
governança de trabalhar junto, avaliação de desempenho humano, como que eu dou feedback? Como que eu dou feedback para as pessoas? E isso ficou cada vez mais importante quando a gente trabalha em equipe. Nós estamos trabalhando com um material humano, né, que ele vem já com uma série de problemas, conflitos. Você imagina que as pessoas, por exemplo, agora na pandemia, muitas pessoas estão trabalhando num projeto e a pessoa está suicida, né? Não por causa do projeto, mas às vezes por um problema. E às vezes a gente está trabalhando lado a lado. Então imagina que você está trabalhando num projeto e você percebeu que o seu colega está com ideações suicidas. Você, como gerente de projeto, você tem que pegar esse cara, leva ele para conversar, leva ele para tomar um chopp, fala que você é gente, fala que você gosta dele. Isso é o que se chama de stewardship, né? A gente tem que ser bom para a sociedade. A gente tem que fazer as coisas certas, fazer as coisas boas, né? E considerar o humano. Existem pessoas trabalhando. E onde existem pessoas trabalhando, existem dores, existe sofrimento. E a gente pode mudar isso por meio do gerenciamento de projetos. A gente pode se ligar, mesmo que ele não tenha a ver com o projeto. Muito bem. Vamos seguir nessa linha. A gente brincava, né, quando eu era gerente de projeto, né, que existem dois tipos de gerente de projeto. Aquele que é um lado mais humano e o piloto de cronograma, né, que fica o dia inteiro ali preenchendo o cronograma e cobrando as pessoas, né. Eu gostava mais do lado de lá, né. Do lado humano. Do lado humano, então eu gostava de ir lá. E é justamente por isso, porque às vezes você olha para uma pessoa, só de olhar para ela e falar, tem algo, né. E aí você senta lá, bate nas costas, a pessoa desaba. Aí você vê, pô, tá com doença na família, né, tá com alguma situação ruim, né, tá triste por qualquer coisa. E aí você dá o apoio para a pessoa até para ela conseguir seguir no trabalho, até repensa, você está fazendo uma atividade extremamente crítica para o projeto, passa para outro, porque ela não está numa condição. Né? Mas, algo que já estava acontecendo e a pandemia acelerou muito, é o home office. Né? E aí agora, quando eu converso com pessoas de RH, com pessoas de gestão, eu falo, o grande problema é esse. E agora? Eu não consigo olhar no olho, porque quando eu olho no seu olho, eu sei se você tem algum problema ou não. Né? Só que não tem mais tirar no olho. Né? Existe alguma discussão nesse sentido? Existem pessoas pensando em como a gente substituir esse olhar no olho, né, nesse mundo tão distante? Ô Marcos, pelo que você me descreveu, você era um líder servidor, né? Uhum. Você gostava de ouvir as pessoas e o líder servidor, ele ouve com amor, independente do projeto, ele ouve com amor. Qual pai não quer que o filho vá melhor que ele na vida? Uhum. Né? O líder servidor, ele tem amor pelos liderados, né? Ele quer que os liderados os superem, suplantem, né? Então, essa ideia do líder servidor, eu acho que ela transcende o home office. Se a gente fomentar que a gente tenha líderes servidores, né? Essa ideia de desenvolver as pessoas, de buscar o bem, até fora, na vida mesmo, né? Eu acho que isso a gente vai transcender esse negócio do home office. A gente tem que encontrar maneiras de fazer isso. Mas você, na sua história, eu tenho certeza que você ajudou muitas pessoas que estavam num grande problema. Uhum. E você, alguns meses e anos, encontrou essa pessoa. E essa pessoa lembrou disso. Não aconteceu isso? Sim, com certeza. E isso é muito satisfatório, né? Deixa a gente muito feliz. Sim. Né? Mas é muito desafiador fazer isso à distância, né? Sim, é desafiador. Então, é desafiador. Esse acho que é um dos grandes desafios da humanidade hoje, né? Como a gente manter próximo das pessoas, distante. Sim. Né? É um grande desafio. Eu acho que a gente vai encontrar maneiras. Nós vamos encontrar maneiras. Eu vejo a mesma onda que constrói é uma onda que destrói, né? Uhum. Então, a Univesp, eu vejo uma onda de construção muito grande do online. Mas eu vou nas universidades tradicionais e o pátio acabou.
sabe o pátio que tinha Sim. o bar, o negócio, ele está deserto. As pessoas não estão mais lá conversando Uhum. e não estão... porque, de repente, a pessoa fica pensando assim, poxa, mas se eu for, eu vou ter que ir de ônibus, ou vou ter que pagar estacionamento, ou vou ter que pegar, e a pessoa não vai. Então, acho que eles não encontraram um meio do caminho, que eu acho que é necessário manter essas duas coisas. É possível ter o virtual e, como você falou, fazer projetos, né? Se a gente interage com o mundo fazendo projetos, interage com os colegas. Eu tenho a ideia que se a gente pudesse fazer TCCs, você fosse obrigado a fazer TCC multidisciplinar. Aqui, ó, você obriga, ó, quem é de engenharia de computação, obrigado a fazer um TCC com o pessoal de pedagogia, sei lá. Acredite, eu estou cobrando isso do acadêmico. Sim. Tá? É exatamente esse tipo de Sim. coisa. Porque eu trabalho com informática na educação. Sim. Tá? Então, esses dois mundos, para mim, têm que estar juntos. Eu acho que a hora que fizer isso, vai acender a pessoa, ela vai transcender isso daí, porque esse grupo de pessoas, eles querem produzir algo juntos. Muito bom. Bom, o nosso tempo está acabando, a conversa está ótima, mas eu preciso terminar. Então, vamos fazer duas perguntinhas rápidas para os nossos alunos. Tá? A primeira é, para onde você acha que a gestão do projeto vai? Que tipo de coisas que é interessante eles estudarem? A gestão de projetos, ela está intimamente ligada com a inteligência artificial. Pela primeira vez na humanidade, o que aconteceu esse ano? Nós temos um diálogo de fluxo contínuo com o computador. Eu acredito que nós vamos viver uma era de hiperfluxo. O computador, os bots, eles vão ajudar o gerente de projeto a entender o fluxo, entender o TACT, o Lean, né? Então, eu e você temos um fluxo de trabalho. Às vezes eu não estou vendo você e você não está me vendo, mas eu posso ter um bot aqui entre nós dois que ele alinha o nosso fluxo, né? Então, eu acho que isso vai acontecer num intervalo muito, muito curto de tempo. Então, ficar atento à inteligência artificial é um tema importante. A gente está tendo uma virada. Da mesma maneira que os microcomputadores revolucionaram a gestão de projetos, a gente podia fazer cronogramas, a internet revolucionou o gerenciamento de projetos, a gente tinha repositórios virtuais e grupos virtuais, a inteligência artificial também vai interferir. Mas ela não vai sobrepujar, porque a ideia nunca nenhum computador é mais inteligente que um grupo de pessoas juntas. Um grupo de pessoas juntas, ele é hiper inteligente. Muito bom. E a segunda pergunta rapidinha aqui, né? Onde que o nosso aluno consegue saber mais sobre o PM Canvas, né? E toda aí as boas referências do professor Finocchio? Bom, eu escrevi um livro do PM Canvas. Eu tive um cuidado de trazer uma pessoa que era um infografista da Folha, o Simon. Ele fez um livro bastante gráfico, bastante visual. E eu trouxe bastante pessoas que eram da área de humanas. Teve uma socióloga que eu ficava conversando o tempo todo com ela para não dar uma visão muito de exatas, de TI ou de engenharia só. Então, o livro, eu acho que você lê o livro, o livro do PM Canvas, a primeira edição da editora Elsevier, e existe uma segunda edição, que é da editora Saraiva. No YouTube, existem vídeos que eu criei. Tem um vídeo que chama Professor Finocchio passa a metodologia do PM Canvas. E eu tenho até vídeos da Univesp, a gente pode resgatar, mas eu faço questão de vir a gente criar algo especial, já que a gente está em sintonia, criarmos algo especial para os alunos aqui do PM Canvas. Bom, então, professor, muito obrigado. Foi uma honra, né? É uma honra receber aqui, né, uma referência das minhas disciplinas, uma referência
né, que eu falo com meus alunos de graduação, meus alunos de pós, quando eu dava consultoria, referência, eu sempre tinha pelo menos um slide lá da consultoria de gestão de projetos, estava lá o PM Canvas. Tá? Então, muito obrigado por estar aqui. Tá? É muito importante aqui para conversar com uma referência mundial em gestão de projetos. Tá? Então, novamente, obrigado. Espero conversarmos aqui em um outro dia para continuar a conversa. Foi excelente. Tá? É isso. Até o próximo Open Univesp. Até lá!